Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida, pelo dia concedido, pelo ânimo, pela força, pela comida, por todos os pequenos e grandes detalhes de nossa vida. Gratidão te damos, Deus, por estar conosco, não nos abandonar, mesmo diante das nossas incoerências, incorreções, imperfeições e oscilações de comportamento e até mesmo de conduta. Esteja conosco, Pai, esteja conosco, tá certo? Hoje, dia 19 de outubro de 2024, seguimos aqui as nossas meditações, as nossas reflexões na palavra do Senhor, buscando entendimento e compromisso, envolvimento, maturidade e amor à sua palavra. Esse é o objetivo, que a gente possa despertar nas coisas e nas verdades de Deus, tá certo? A nossa meditação hoje seguirá pelo capítulo 14 do livro de Samuel, capítulo 14 do livro de Samuel, e nós iremos ver o versículo 37, e diz assim: Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Não, vamos fazer, perdão, irmãos, vamos fazer a partir do versículo 36. Diz assim: Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parece bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: chegamos aqui a Deus. Aí no 37, então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los nas mãos de Israel, porém aquele dia lhe não respondeu. Irmãos, eu acho que um dos grandes desafios, um dos grandes, vamos dizer assim, medos, uma das grandes dificuldades, uma das grandes aflições que nós temos na vida é quando nós nos direcionamos a Deus, e Ele não nos responde, Ele silencia, Ele cala. Eu tenho certeza que nós temos aí, ou você, ou na tua vida prática, ou na vida do teu pai, da tua mãe, de pessoas que você ama, ou que você acompanha na sua vida, tem pessoas que parecem clamar, apresentar suas lutas, apresentar seus desejos para Deus, uma vida inteira, e parece que nunca receberam uma resposta de volta, e ainda assim eles seguem na luta de realizar aquele ato, aquele feito que eles vêm perseguindo, porque o coração deles está... Não é isso? Aqui é algo semelhante. Deus silencia para Saul. E o contexto aqui é interessante, porque se a gente volta lá no capítulo 13, se a gente volta no capítulo 13 do livro de Samuel, ou de ontem, se a gente volta no capítulo 13 do livro Samuel de ontem, o que é que nós temos? Nós temos que no devocional de ontem, Saul teve medo. E a partir do momento que Saul teve medo, quando Samuel deixa de comparecer dentro daqueles 7 dias, na hora específica, ele vendo o exército dos filisteus, numeroso, tentando, e o povo dele já abandonando ele ficando sozinho para um campo de batalha, que ele oferece, ele assume a sua posição de sacerdote e oferece o sacrifício. E aqui, semelhantemente, Saul está fazendo. Na história, no fato narrado, esse aqui é o William Nixon Braga, nós estamos aqui em Belém, meu filho, né? Eu estou tendo mais uma vez essa grata, esse aqui é bem um curtinho período por ele estar aqui, e ele está participando aqui, mesmo que presencialmente, do devocional. Tem mais capacidade de trazer a ministração que eu, mas está aqui no silêncio. E então ele assume aquela posição de sacerdote dele, né? E isso é uma posição que Saul já vem no seu coração, vamos dizer assim, trabalhando, já vem. Ora, ele foi ungido para ser rei, e ainda assim ele usurpa a posição de sacerdote. A posição de sacerdote não é dele.
E aqui, nesse fronte, o filho dele, com uma posição diferente, já que no capítulo 13 ele teve medo, o Jonatas, ele simplesmente, de forma silenciosa, sem avisar o seu pai, sai e entra praticamente na área de combate, na área ali da junção dos filisteus. E ele e o seu garoto, e ele diz assim, olha, vamos passar, vamos nos apresentar a esse exército aí desses filisteus, nossos inimigos, e vamos dizer assim, se Deus fizer a gente fica parado, mas se Deus fizer B, por exemplo, se eles nos chamarem, né, se eles nos chamarem, a gente vai até eles, eu terei a certeza, por sinal, que o Senhor está conosco, e a gente vai vencer. E assim se faz. Então eles dois avançam sobre eles, começa uma confusão, começa, vamos dizer assim, uma batalha contra os filisteus, vão vencendo 20 homens, e a confusão se torna tão grande, e os homens dos filisteus vão se matando, e depois Saul, ao perceber que há uma aflição, uma movimentação do outro lado, que eles estão de um lado e os filisteus estão de um lado e o povo de Saul, o povo hebreu, está de outro. E quando ele vai lá no combate, ele se mete dentro desse combate, e aí nesse avanço, nessa vitória do combate, o que ele faz? Ele quer continuar esse combate. E aí ele apresenta para o Senhor, ele manda chamar a Arca da Aliança, ele quer a Arca da Aliança, na verdade, porque eles estão vendo que a Arca da Aliança não é exatamente a presença do Senhor, mas é um amuleto, é uma garantia de vitória, e ele vai para o combate, eles obtêm a vitória. Quando ele pensa em continuar naquela luta, o Senhor silencia para ele. O Senhor silencia para Saul. E ao silenciar para Saul, Saul parece que começa a ficar meio perturbado. Ele avança sobre a luta, e ao ir vencendo os filisteus, ele vai se tornando tão distante, tão perturbado, tão confuso, que durante a batalha ele faz com que cada soldado, ninguém coma, todo mundo vai ficar com fome, como se fizesse um jejum. Então, o jejum a gente faz antes das nossas batalhas físicas. Jejum, você fazer jejum, você enfrentar o jejum numa batalha espiritual é uma coisa, mas numa batalha física, meu irmão, não há racionalidade. E aí, o próprio Saul faz do jejum, olha o jejum de um momento impróprio, impertinente, incoerente, sem a direção de Deus, ele faz o jejum e isso causa dano. O seu filho Jonatas não sabe disso, coloca uma lança lá sobre um poço, vamos dizer assim, de mel, toca, e aí a partir daí, por Saul, um pouquinho antes de ter feito um voto que qualquer um que comesse, antes dele ter vencido aqueles filisteus, iria morrer praticamente, seria maldito. E aí agora a gente tem uma confusão, em que Saul, quando ele vai ver a situação, ele coloca as pedras de Turim, que ele consegue perceber que o povo, dentro da batalha agora, com fome, desesperado, ele vence os filisteus, mas eles começam a comer os bois, começam a comer tudo e começam a comer com sangue, pecando contra o Senhor. Saul tenta corrigir isso, levanta um altar, tenta corrigir isso, levanta uma pedra ali numa condição de altar para que o povo possa comer da forma como o Senhor estabelece. Mas aí você já vê que o povo se perde porque a sua liderança está perdida. A sua liderança está confusa. E nesse processo de tentar descobrir por que é que eles descumpriram isso, qual foi a maldição cai na família dele, entre ele e o seu filho Jonatas, e cai sobre Jonatas. E quando ele tenta se levantar sobre Jonatas, o povo reconhece em Jonatas que o Senhor, que Deus estava com Jonatas. E aquela grande vitória veio de um homem que foi inspirado, que diferentemente de Saul, de não ter medo, antes, a hora quando ele foi para aquele campo, ele disse, vamos fazer isso, porque se o Senhor nos confirmar dessa forma e tal, mesmo que efetivamente Jonas não tenha feito como um sacerdote, dizer assim, primeiro vamos orar e perguntar, mas de alguma forma o coração de Jonas estava ligado e verdadeiramente no caminho de fazer aquilo que Deus estava, vamos dizer assim, como vontade dele. Então, irmãos, se você observar no início do nosso devocional, dissemos que Saul, mesmo se direcionando ao Senhor, e se direcionou porque o sacerdote, antes dele ir, disse, não, vamos primeiro consultar o Senhor. E aí ele aceita, vamos dizer assim, aí é complicado, né? Ele, muito antes disso, o Jonatas, de alguma forma, estava com seu coração voltado. E essas imperfeições e essas loucuras, esse distanciamento que Saul vai fazendo em relação ao Senhor, vai custar para o próprio Jonatas o próprio reinado de Israel. Porque por meio dos erros de Saul, o reinado não chega
para Jonas, porque Jonas seria o herdeiro natural disso. Mas como lá no capítulo 13, o Senhor disse que já estava escolhendo, já tinha escolhido um homem segundo o coração dele para governar Israel, aí quer dizer que mesmo Jonas fazendo de acordo com ele não recebe também aquilo que deveria ser para ele, porque o seu pai, a sua liderança aqui, foi se perdendo ao longo da sua caminhada, tá certo? Então, meu irmão, de uma forma geral, esteja atento, jamais, vamos dizer assim, se angustie, e tudo, das pequeas coisas, das grandes coisas, apresenta para o Senhor. Por exemplo, o meu filho, ele está aqui em Belém, ele veio com uma missão específica, daqui a pouco ele vai se ausentar e vai para um outro lugar, vai ser acolhido por um amigo, com um irmão, um amigo, né? Mostrando a importância do nosso relacionamento com pessoas, mas ele tem que entender, qualquer pequena ou grande batalha, a primeira coisa que ele tem que fazer é entregar nas mãos de Deus, mas é entregar diariamente, é entregar e viver isso de uma forma confiante. Saul teve medo, Jonas não teve medo. O que nós temos em comum? O medo, ele pode representar a confiança ou ausência de fé naquele que deve te sustentar, tá certo? Graça e paz, né? Graça e paz te damos. Muito obrigado nessa manhã de sábado maravilhosa. Deus possa te abençoar, varão, abençoar a tua família, proteger tua caminhada e saiba, apresente realmente as tuas demandas ao Senhor, mas confie e viva essa tua confiança em Cristo. Que Deus possa te cuidar.